São Paulo tinha vantagem, venceu no Morumbi por 2-1, foi para a Arena da Baixada e logo no início do jogo, Rafael expulso, tudo muda. Confesso que eu não vi esse jogo, porque eu estava fazendo o jogo do Flamengo, mas o Flávio transmitiu esse jogo aqui pela Jovem Pan, né, Flávio? E como é que foi o jogo? E a pergunta que eu te faço, primeiro, né, o lance polêmico do jogo, né? Os São Paulinos estão muito irritados com esse lance. Se a gente tiver o lance aí, né, PH, para mostrar, tá aí na tela já, para você que nos acompanha agora com imagens no YouTube. A expulsão do Rafael, logo ali com 3 minutos de jogo. São Paulo jogou toda a partida, né, com 1 a menos e com o Jandrei no gol. Flávio, para você, a expulsão foi justa e como é que foi o jogo depois disso? Não, a expulsão não foi justa. Eu não vi toque. Pode ser que amanhã pareça uma imagem. Do que eu vi, não vi nenhum toque. Ou seja, a expulsão foi injusta. Não consigo ver. Olhem vocês aí, eu não consigo ver. Pode ter acontecido, mas eu realmente não consigo ver em nenhum momento. E aí vai ter ângulo de todo lado. Não dá pra gente ver esse toque. Não sei de onde ele tirou esse toque. Não vi. Repito, pode até aparecer alguma outra. E nesse caso, claro que o São Paulo foi prejudicado. A partir daí, o São Paulo abdicou do jogo. Só que o primeiro tempo foi uma das coisas mais vexatórias, vergonhosas que eu vi na minha vida. Foi um jogo, ele foi uma ofensa ao futebol. Das duas partes, foi uma ofensa ao futebol. Isso que você está vendo aí, esse bolo em volta, foi o tempo inteiro isso. Uma ofensa ao futebol, uma coisa vergonhosa. Uma das coisas mais vergonhosas que eu vi no futebol, e olha que tem jogo ruim aqui, hein? Mas foi uma vergonha pro futebol no primeiro tempo. Não existiu, foi uma coisa horrorosa. No segundo tempo, o Atlético começou a acreditar mais, saiu mais pro jogo, fez o gol. O São Paulo tinha muita dificuldade de reagir, porque estava com um homem a menos e tal. E não é que o São Paulo tem um elenco espetacular. Foram pros pênaltis, e nos pênaltis acontece de tudo, né? Eu só não entendi, realmente confesso a você que o Jandrei, ele sabe que ele não é querido pela torcida do São Paulo. Eu não sei porque que ele resolveu bater um pênalti que não seria decisivo se ele marcasse, mas seria decisivo se ele perdesse. Isso é um risco, sabe, muito grande para ele fazer isso. Eu não vou discutir, o cara tem... olha. Pode ter acontecido o toque, mas eu não consigo ver. Se vocês viram... Tem outro ângulo que eu vi, que é o ângulo oposto a esse. Do outro lado, né? E para mim também não teve, eu não vi também esse toque. Não dá para ver, eu não vi nada. Enfim, mas se houve o toque, aí tudo bem. Se não houve, não tem o que marcar. Então o Jandrei, ele resolve por um risco absolutamente desnecessário e perde o pênalti. A eliminação do São Paulo foi uma surpresa. O São Paulo tinha conseguido um resultado apertado aqui, mas venceu. O Atlético jogou com o time reserva, porque ele priorizou a Série B. Então o São Paulo perdeu no time de Série B jogando com o time reserva. Mas teve esse problema que muda a cara do jogo. Não é que o São Paulo... Assim, se você tem um técnico espetacular... O Rubens Minelli, por exemplo, cansei de ver, o Piperno, por certo, viu também. Quando ficava com 10, ele fazia coisa. O Luxemburgo fazia coisa assim que, ele conseguia igualar o jogo. Aí o Crespo... Libertadores que o Botafogo ganhou ano passado. Exatamente. Com um minuto. O Crespo, ele tem essas limitações. Ele faz o dia a dia, faz a rotina. Não conseguiu equilibrar o jogo também, não tem tanto material humano assim. E aí o São Paulo ficou se defendendo e acabou perdendo. Agora, dentro daquilo que o Bruno falou, para o São Paulo, eu não acho que seja um problema ser eliminado. Não sei pela grana, mas para o São Paulo ficar livre de uma das competições é um bom negócio. Vamos ver aí. Vocês estão conseguindo ver aí? Tem essa imagem aí, mas aí tá meio distorcida também, né? Porque por causa do zoom, eu não consigo, não dá pra ir... Certeza a gente não tem. Certeza não dá pra ter. Se alguém tem, eu não consigo ter. O jogador já deu uma passada, levanta a outra perna. Ele passa na perna do Rafael, e aí ele levanta a outra perna e vai. Nesse lance aí tá meio distorcido também. Teoricamente, a perna direita bateria na perna do... A primeira passou, né? A perna direita dele, que está mais para trás, teria batido na canela do Rafael ou coisa do tipo. Mas eu não consigo ver esse toque. Mas a dúvida que fica também, que eu te pergunto, é o seguinte. Vamos supor que tenha a confirmação do toque. Aí seria para vermelho mesmo. Aí seria para vermelho. Não teria o amarelo ali, não. Porque você acha que era o último homem mesmo. Ele estava fora da área, ele ia fazer o gol. Ele perde a passada, ele perde a bola quando ele cai. Mas a bola estava sob total domínio dele, ele cortaria. O gol estava aberto para ele, né? Teria que caprichar muito para não fazer o gol. Então a expulsão, se houve o toque, foi correta.
Mas é que eu não consigo ver o toque. Realmente, nessa imagem aí, realmente é difícil. A gente viu várias, né? Você não consegue ver. O que não quer dizer que não teve. De repente aparece né? E se teve o toque, tudo que a gente falou vai por terra. Bruno Prado, esse lance da expulsão do goleiro Rafael, você tem a mesma visão que a gente ou vai por outro lado, Bruno? Não, até agora eu não vi nenhuma imagem que mostrou o toque do Rafael no Viveiros. Então, o que eu vi de imagem até agora não justifica a expulsão. Que sem o VAR era um lance que seria bem normal expulsar. Com o VAR, aí você tem essa possibilidade de analisar dessa maneira, de olhar mais próximo, de rever. E até agora eu não consegui ver um toque do Rafael no Eu acho que o VAR concordou com a marcação. Sim. Ele não chama, o VAR concordou com a marcação. O pessoal do VAR viu o toque também. Sim. E o Rafael acabou expulso, claro que isso muda bastante o jogo, mas no mata-mata tem alguns detalhes, né? O São Paulo, ele toma um gol aqui no Morumbi no finalzinho. Ali ele deixou o Atlético vivo, né? Tava 2-0, São Paulo teve a chance de matar o confronto no Morumbi, não matou, toma um gol no fim ainda, fica uma diferença de um gol. E uma diferença de um gol, assim, perder de um na Arena da Baixada pro Atlético, mesmo o Atlético na Série B, não é nada fora do normal. E ainda mais, você fica pendurado por uma circunstância como essa que pode acontecer. Você perde um jogador expulso, acontece num jogo pode acontecer um monte de coisa. E o São Paulo, acho que aqui no Morumbi, se falar do time, né, eu acho que o grande erro do time, o grande pecado foi não liquidar a classificação aqui. São Paulo teve chance de matar aqui e deixou o confronto aberto lá. E quando está aberto, as circunstâncias podem ir para o outro lado. Perder de 1-0 na Arena não é nada fora do normal. O Atlético largou o jogo, né? Ele foi o time reserva. Ele largou a competição. Ficou claro que a prioridade foi até uma conversa do Petralha com o Helmo. Vamos tentar subir. O Atlético está no meio da tabela. Claro, vamos tentar subir. 2 anos do Atlético Paranaense com a estrutura que tem na Série B é um negócio terrível. Então, para ele subir era fundamental, né? Com o agravante que o Coritiba pode subir, sim. Exatamente. Tem segundo lugar. E só um detalhe sobre essa questão do VAR também, né? Flávio, Bruno, Pipeno. O VAR pode ter entendido o seguinte: como nós não temos uma imagem conclusiva, segue a decisão do campo. Ok, que é o correto. Também isso Que é o correto. E que nem sempre acontece, né? Às vezes, mesmo não tendo a imagem conclusiva, o VAR se mete, né? Então, aí é o correto. Se o cara tem uma convicção, ou eles têm alguma imagem que a gente não tem. Às vezes acontece. A histórica expulsão do Júnior Baiano, lembra na Copa de 98? Pênalti. Que absurdo, ladrão, não sei o que, no fim tinha pênalti. Era uma imagem dele puxando a camisa do jogador da Noruega. Às vezes acontece, mas eu estou dizendo, eu estou julgando pelo que eu não vi. Suécia, é uma TV sueca que tinha só ali. Pelo que eu estou vendo aqui, eu não vi pênalti. Nós vimos milhões de vezes na transmissão, vimos agora, eu não vi. Se aparecer. Vamos aguardar se até amanhã surge essa imagem, né? Fábio Piperno, fale sobre o lance, a sua visão também, e já emenda falando desse São Paulo e se é um banho de água fria, pensando na sequência do São Paulo, porque se imaginava, né? O São Paulo, o Bruno pode me ajudar, mas eram 5 jogos, 5 vitórias seguidas. 5 vitórias seguidas do São Paulo com o Hernan Crespo antes dessa derrota de hoje. É para dar uma baixada de bola, Piperno? É um revés aí para Crespo mania. O Crespo começou muito bem, fez mudanças importantes no time, os resultados apareceram, tudo certo. O torcedor estava eufórico. Eu acho que o torcedor ficar eufórico, ele está no direito dele. Mas ok, isso não pode extravasar de uma forma que acabe causando uma impressão de que o São Paulo é aquilo que de fato não é. Veja. Acho que o São Paulo tem que trabalhar muito e eu acho que essa derrota pode, inclusive, de certa forma, até ajudar o São Paulo na próxima, na Copa Libertadores. Porque eu disse na semana passada que eu lamentava muito a vitória do São Paulo por 2-1, porque o São Paulo perdeu a oportunidade com aquele placar de economizar uma data. O São Paulo teve a condição de fazer 3-0. São Paulo faz 3-0 no jogo de ida. São Paulo teria viajado hoje para Curitiba, podendo poupar alguns jogadores, né? Preservando esse time para o Campeonato Brasileiro, no qual São Paulo também faz uma campanha importante de recuperação, e seguir a vida para a Libertadores.
Só que como o São Paulo ganhou só por 2-1, opa, temos que defender o resultado em Curitiba. Aí acontece, né, uma contingência aí como essa, enfim, do pênalti. Desculpa, expulsão. E confesso, eu também não consegui identificar ainda a infração do goleiro de São Paulo. Mas é algo que acontece em um jogo de futebol. E como é um jogo eliminatório, o São Paulo vai ter que assimilar essa surpresa da eliminação para um time que está em 13º lugar na Série B. Aliás, quando o Diniz era técnico do Atlético Paranaense, o Atlético também eliminou o São Paulo, né? De uma Copa do Brasil. De uma Copa de São Paulo, de uma Copa do Brasil, quando o Atlético estava muito mal. Se o Atlético hoje é um time de Série B, aquele era um Atlético em zona de rebaixamento. Pertinho dela. Pois é, e o São Paulo cai na Copa do Brasil, e assim como Flamengo e Palmeiras, o foco agora na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro. No caso do São Paulo, fica numa situação mais difícil, claro, né, visando o brasileiro, e vai pro tudo ou nada, imagino eu, na Libertadores, né, Bruno? Já é jogo semana que vem. Semana que vem contra o Atlético lá em Nacional. Medellín. Jogo na Colômbia, não é um jogo fácil. Nada da batatinha lá. É um jogo difícil. Então, já tem um jogo importante. E aí, no caso, fazendo o primeiro jogo fora, é importante, como o São Paulo não matou o Atlético aqui, é importante não voltar sem chance de lá. Voltar de lá com resultado para jogar vivo no Morumbi. O Atlético Nacional, na fase de grupos, caiu num grupo difícil e ganhou todas em Medellín. Ganhou do Inter, ganhou do Bahia, ganhou do Nacional do Uruguai. Eles venceram as 3 lá em Medellín. Então é importante para o São Paulo trazer um bom resultado de lá para decidir em casa.